Oi, pessoal, estamos voltando. A Lili entrou pelo pessoal dela, a gente vai entrar pelo @escola sistêmica, porque tem muitas pessoas que estão nesse canal dela. Vamos lá, esperar um pouquinho, já já a gente já vai iniciar. Deixa eu chamar ela aqui. Já já a gente vai começar. Vamos lá, cadê a Aline? Boa noite, pessoal. Agora sim. Sim. Desculpa. Perdão, não, Tá eu tudo que fiz certo, bobagem. amor. Então, vamos voltar que a gente estava comentando Vamos. aqui, Li. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse como é que Uhum, foi a tua trajetória e falar um uhum. pouquinho como é que você chegou até a constelação para trazer para a pedagogia, para colocar em prática Legal, no seu dia a dia, tá bom? tá bom. Bom, eu sou Aline Mello Brentegani, sou formada em hotelaria. Trabalhei alguns anos no mercado hoteleiro, mas há 15 anos atrás eu fui admitida pelo Senac São Paulo, que é o local onde eu fiz faculdade mesmo. E desde então comecei a trabalhar com a educação, primeiro na área de hotelaria, mas fui aí sendo coordenadora de algumas áreas e nos últimos 2 anos eu assumi o cargo de diretora escolar, né? No Senac a gente chama de gerente, mas é o cargo de direção escolar de cada uma das unidades do Senac. Mas Perfeito. eu não tinha uma formação na área de educação. Eu sou hoteleira, fiz pós em marketing, fiz uma pós em gestão escolar, mas que ela era muito voltada para o processual, assim, né, da legislação educacional. E eu comecei a ter questões, quando eu comecei a coordenar o programa Aprendizagem, que as pessoas devem ter ouvido falar bastante, mas que é um programa de jovens aprendizes, né, de jovens de 14 a 24 anos, era um público totalmente novo para mim, porque o Senac ele é uma escola de educação profissional, então assim, nós temos sim jovens que estudam nos cursos técnicos, mas a maioria são pessoas já que terminaram o ensino médio, que estão ou buscando uma recolocação. Então, quando eu comecei a trabalhar com jovens, eu comecei a ter questões para lidar que eu não estava acostumada e que eu, de verdade, não tinha resposta, né? Eram jovens que estavam com muitos problemas emocionais, suicídio, depressão, muitos problemas de abuso sexual, de abuso na empresa, né? Então, meninas que eram afrontadas assim pela chefia. E os professores me traziam essas questões, assim, numa busca de, você é minha chefe, como é que eu faço? Como que eu lido com isso, né? O aluno me mandou um WhatsApp que ontem ia se matar e eu não consegui dormir, eu fiquei com isso na cabeça, não sei o que aconteceu, né? E eu pensava assim, primeiro, eu não sei responder, porque eu não tenho esse preparo, eu não sou Sim. psicóloga, o que eu faço?
Segundo, eu tenho que dar um suporte para o meu professor, ele é da minha equipe, se ele está me trazendo isso, eu me sinto responsável, né, por ajudá-lo de alguma maneira, dar alguma orientação. E o terceiro, eu achava que assim, a gente estava muito saindo do nosso papel como educadores. Oi, Sharon. Sharon é minha amiga de Senac. Assim, eu achava que era muito, que o professor não deveria suportar isso, assim, no sentido de que ele não sabe o quadro completo, né? A gente na escola, eu não sei o quadro completo, como que é essa família, qual é o contexto que esse aluno tá pensando em suicídio, né? Tem um caso muito emblemático, assim, para mim, que ficou... que foi essa chave, que eu precisava procurar alguma outra ferramenta, que foi quando um aluno começou a chegar com cortes, assim, no pulso, né? E aqui em Santos faz muito calor, a gente usa, né, roupa super esvoaçante, assim. E ele, lógico, foi pra escola com os cortes e com uma camiseta regata que tava calor. Mas eu pensei assim, gente, até onde eu sei, se você tá tentando se matar e não consegue, é uma coisa que você deveria esconder, assim, de algum jeito, né? Sim, e ele tava mostrando, né? Ele tava pedindo, olha pra mim, né? Exatamente. Então, até aí eu conseguia chegar assim, ó, eu acho que isso é um pedido de socorro, vamos chamar a família dele aqui para conversar. Quando a gente chamou a família, a gente entendeu que era uma família que tinha vindo de Manaus, que não, o pai estava desempregado, ele era a única renda da família, eles estavam assim completamente perdidos do que fazer e ele estava muito infeliz no trabalho, porque no trabalho eles têm todo um script do que eles fazem, os jovens aprendizes, e aquele menino, a empresa estava fazendo ele limpar chão, ele ilustrar coisas, né, assim. Então ele estava sofrendo porque ele sabia que aquilo estava errado, mas ele não podia reclamar porque ele ia perder o emprego Exatamente. Então, assim, e foi muito tocante, porque essa família não tinha dinheiro nem para ir embora da nossa reunião. Eles não tinham, eles moravam no Guarujá, eles não tinham dinheiro. A professora deu, assim, o dinheiro da condução. E eu pensei, cara, assim, uma que eu não tive nem a intenção de devolver esse dinheiro para a professora. Sabe coisa de chefe? Você pensa assim, não, se alguém tem que arcar com isso, sou eu. Eu não tive essa força de devolver esse dinheiro, porque eu sei que ela fez isso de um lugar muito especial, assim, sabe? Eu achei que eu ia afrontar ela se eu falasse pra ela pra gente voltar, pra eu dar esse dinheiro. E aí, ao mesmo tempo, eu conheci as constelações familiares, uma moça aqui em Santos que fazia atendimentos e fazia reuniões. E aquilo pra mim fez tanto sentido, assim, porque eu sempre disse duas coisas muito importantes, assim, pra mim, que eram: eu não consigo diferenciar a minha vida pessoal da minha vida profissional. Então, assim, todo mundo falava assim, não, o que é pessoal você deixa do lado de fora. Eu nunca dei conta. Eu também. Eu, quando era chefe, mesma coisa. Nem chefe, né? A gente nem coloca esse papel. É isso, né? Porque a gente lida com o ser humano, não tem como. Como que eu vou? Se eu briguei com meu marido, se minha filha... Eu lembro quando eu voltei de licença maternidade, eu não conseguia me concentrar. Eu sentava na minha mesa, eu ouvia o choro da minha filha a quilômetros, assim, lógico, né? Não era o choro, mas eu ficava alerta o tempo todo. E a segunda, que é a gente não chama as famílias para resolver as questões da escola, né? Isso, não sei em que momento isso mudou de concepção, onde a gente excluiu a família da vida escolar do aluno. E cada vez mais a escola que faz isso reforça aquela coisa de eu pago, vocês têm que ensinar e educar o meu filho, né? Então, esse caso, para mim, ele mostrou isso. Eu precisei da família e o menino estava com problema na família, no trabalho, estava tudo junto, né? E as constelações, elas me deram essa liga, assim, sabe? Do quanto a gente está envolvido não só no que a gente vê, mas o quanto a gente está envolvido nas coisas por trás do problema, né? Sim. E aí, em seguida, eu conheci a pedagogia sistêmica, que aí é o uso da constelação na educação. Então, eu não faço constelações no Senac ou no meu dia a dia de trabalho com o aluno, mas eu uso tudo que eu sei que pode estar influenciando e trago como ferramenta para o meu dia a dia de trabalho na escola. A filosofia em si, né? A filosofia em si, porque eu queria até desconstruir um pouco para as pessoas isso, né? Porque às vezes a constelação vem num olhar muito holístico, místico, né? Místico, uma coisa assim, muito. E não, né? É trazer mais para o que a gente faz no dia a dia. Você, como diretor escolar, consegue usar essas ferramentas, né? No dia a dia ali
da escola, sabendo o lugar do aluno, o lugar da escola, os Uhum. professores. E aí você percebeu que tinha essa desconexão, né? Que aluno estava de um lado, professor de um lado, os pais de outro, né? Às vezes eu evito até nomear, sabe? Uhum. Porque quando a gente nomeia a constelação familiar, o uso, ou pedagogia sistêmica, que é o uso das constelações na educação, as pessoas acham que é uma questão espírita, né? As Isso. questões, o que amo, sim, se fosse seria ótimo também, mas não é isso, né? É física quântica, é campo morfogenético, né? São as implicações do que qualquer pessoa pode captar da minha vida e da vida dos meus antepassados, né? Então, a gente não precisa estar conectada, não precisa estar em alfa, não precisa de nada disso, né? Exatamente. E é uma ferramenta a mais, né, Lili? Não precisa ser uma coisa assim, tipo, eu só faço isso. Então quando eu vou dar bronca na minha filha, eu fico, minha filha, este problema seu, ele deve estar vindo da geração da sua avó. Não. Não, né? Eu vou atuar, eu vou dizer para ela o que eu preciso dizer, como eu digo para o aluno, como eu digo para o meu professor. Mas o quanto que eu posso usar as 3 leis de Bert, né, as 3 leis naturais, que é equilíbrio, pertencimento e ordem, no dia a dia, e aí sim, aí organizar a minha atuação nessas 3 ferramentas já é assim, 99% do caminho andado, né? Sim. E você percebeu que quando você começou a colocar em prática ali mesmo, você conseguiu ver esse feedback assim dos professores, dos alunos? Como é que foi assim, aos pouquinhos que você foi introduzindo? Você falou, falei ali com o professor de uma maneira que ele conseguiu ter uma outra visão, sabe? Que você falou, sim. Né? Você sabe que uma coisa simples que eu faço e que dá muito resultado é me colocar como Aline e não como diretora. Eu fiz há um tempinho atrás, deu um mês, uma reunião com pais do ensino médio. De Piracicaba, que a gente está aí online e tal, e aí a mãe entrou no final da reunião, me falaram que ia ser uma reunião talvez um pouco tensa, tal, eu estava preparada, e a mãe perguntou, querendo dizer, o que o Senac ia fazer, porque ela tinha que sair para trabalhar, e o filho dela, às vezes, não acordava, e não aprendia, e o que o Senac ia fazer com isso, sabe? Veja, o Senac não pode influenciar dentro da organização familiar dela, né? E aí, como que eu chego para fazer esse contato com uma mãe que tá me mostrando qual é a dor dela, que no fundo a dor dela, a revolta, a braveza, enfim, é a preocupação se o filho vai aprender, se o filho está aprendendo. Quem de nós não se preocuparia com isso, né? Sim. E aí eu disse para ela, eu falei, olha, eu vou te responder como mãe, tá bom? Se você me permite. Eu não sei. Eu não sei se ele vai aprender. Porque eu tô fazendo a mesma coisa que você. Eu trabalho, eu tento conciliar trabalho e aula online das minhas filhas, mas eu não sou a professora delas. Eu sou a mãe delas. Então, assim, o que ela vai aprender ou não é o meu papel. O meu papel é fazer o melhor como mãe. E eu tenho certeza que você tá saindo todos os dias para trabalhar porque você precisa fazer isso, né? Então a pessoa dá aquela, sabe aquela baixada? E ao mesmo tempo que eu respondo assim para a mãe, o professor que está me olhando, ele sente muita força, porque ele tem delimitado pelo chefe, né, pela chefia, pela diretoria, que o papel dele é aqui, ó, entendeu? Exatamente. Então, se o aluno não entrou, tô falando de alunos jovens, adultos, se o aluno não entrou porque ele dormiu e bateu o celular, é do aluno essa responsabilidade. A responsabilidade dele é estar lá presente, motivando o aluno, enfim, as questões. Mas eu não preciso dizer para eles que eu estou usando uma técnica de equilíbrio, de ordem, de hierarquia, que a família vem primeiro, depois vem a escola, né? Isso é muito importante. A gente esqueceu desse balanço, né? Sim. Você acha que teve uma inversão de valores, Li? Essa pandemia está fazendo a gente rever algumas coisas, os pais reverem algumas coisas, a escola? Eu acho sim. Bert, né, e a Angélica Oveira, Mariane Franco, todo mundo que fala da pedagogia sistêmica, deixa muito claro que os pais vêm sempre primeiro do que a escola, né? Então a escola precisa olhar para isso de uma maneira lúcida, não em questão de que a escola não é tão importante quanto. Não. Nós, alunos, nós, profissionais, a gente sempre vai se virar, vai olhar e vai se preocupar em primeiro lugar com a família, né? Então, se o aluno não aprende e você olha, os pais estão divorciando, ele não está olhando para frente, para a vida, para a escola, ele está aqui, ó,
Papai e mamãe, por favor, não se separem, né? Uhum. Então, essa é a importância da família perante a escola. E eu acho, assim, que a pandemia foi um grande presente para quem lida com a educação, de a gente não tá agora com uma janela olhando para os pais, a gente está dentro da casa, a gente está assim. Agora no evento que eu fui, a Angélica Oveira, para quem não conhece, é uma grande referência na área de pedagogia sistêmica. Eu quero que você fale assim, o que mudou do que você entendia como pedagogia sistêmica antes dessa pandemia e depois. Sim. Você falou que muita coisa mudou, né? Então, conta tudo que eu tô curiosa para saber. Porque a gente na pedagogia sistêmica, ela fala muito da pedagogia sistêmica antes e agora a 2020. Ela fala que ela é mexicana. Exatamente. Então ela fala isso. Antes o nosso foco, a nossa preocupação era como as crianças aprendiam. Fazer o melhor ambiente, ter o melhor ambiente equilibrado para que elas pudessem aprender livremente, né? Uhum. Então é isso. Olhem as famílias, veem que problema que ela está inserida, tarará. Na pandemia, a gente viu que a criança aprende, que ela dá conta, né? Seja online, seja presencial, seja recebendo material ou não, ela dá o jeito dela de aprender, ela é esperta, né? Uhum. Nós, como alunos, a gente vai atrás. E ela fala muito sobre que a pandemia trouxe agora para a pedagogia sistêmica 2020 essa necessidade da gente acolher as famílias e acolher a escola e olhar para a importância, né? São dois públicos que agora eles estão se vendo. Sim, né? Tinha um distanciamento e hoje a gente começa... né? Porque assim, eu não vejo o que está passando dentro da escola da minha filha Malemar, eu vejo a tarefa, eu vejo uma prova, eu contesto alguma coisa, mas eu não via como a professora dava aula, eu não estava lá dentro, né? Agora a professora está aqui. A professora está aqui. E eu aprendo tanto com a professora da minha filha, nossa, eu queria mandar um beijo para ela, Rosa. Ela me ensina tanto porque ela é muito amorosa, mas ela é muito assertiva, vou dar essa palavra. E para mim isso é tão difícil, esse equilíbrio, porque a mãe é isso, a mãe não é professora, né? Tem horas que eu sou toda razão, tem horas que eu só sou emoção, eu sou, né? E ela é muito, os professores, eles têm essa permissão de serem afetivos no tempo certo e assertivos no tempo certo, né? Tem um foco, né? Tem um foco ali. Esse equilíbrio, né? Tem que ser, porque senão, se ele é afetivo demais, ele vira o papai e a mamãe do aluno, né? E o aluno, o que ele faz? Ele gosta ou ele não gosta? O que você acha? Eu acho que ele gosta. Ele gosta, mas ele deixa de aprender. Por quê? Porque ele, o professor, de alguma maneira, quer se colocar no lugar dos pais. Então o aluno fala, não, mas eu já tenho papai e mamãe, professor. Então eu te dou trabalho na sala, eu fico hiperativo, para você olhar para os meus pais, né? Porque meus pais estão lá. Para enxergar os meus pais. E isso também vai tirando um peso do professor, né? Ele tira o peso deles, né? Lógico, ele não precisa, porque aí se ele é papai e mamãe, ele não é professor. E aí o aluno não tem um professor, o tutor, né? Sim, que é aquilo que você falou. A professora chega em casa, nem dorme, pensando no que está acontecendo. Exatamente. Olha só o nível que chega a coisa, né? E outra, se é uma professora que tem filhos... Sim, que tem se ela está pensando no filho, né, da outra família, ela está disponível para os filhos dela nesse momento, né? Que a gente tem realmente que aprender a desligar. E eu acho que isso também é um aprendizado da pandemia, né? Porque agora que o nosso escritório está dentro de casa, a gente teve que aprender, assim, que enquanto estamos online, estamos trabalhando, mas tem uma hora do offline, né? Tem hora que eu vou desligar, que eu vou fazer o meu horário de almoço, que eu vou ficar com as minhas filhas e tal. E a Angélica traz isso no evento, sabe, Lili? Que a gente, então, desse novo enfoque da pedagogia, a gente cuida dos pais e dos professores e a gente cuida para que as crianças tenham nas escolas o essencial. Porque a gente enfiou um monte de coisa, né? De conteúdo, de matéria. Carga horária. Como que é isso, né? Você acha que vai mudar isso, assim, depois que a gente... Como que é isso? Como que você vê essa nova pedagogia? Eu espero. Então, eu espero. Primeiro, eu espero que as escolas... tragam as famílias para dentro, que elas não esqueçam da importância da família nesse aprendizado, né? Que ficou claro, né? Independente de como o pai e a mãe levaram, eu falo pai e mãe, mas eu tô falando dos cuidadores, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias que são outros cuidadores. Mas independente de como isso foi levado,
nós somos as grandes pessoas que dentro de casa apoiamos a educação, né? Então eu espero que as famílias voltem, por exemplo, a ter programas de capacitação, de acolhimento dos pais, roda de conversa dos pais. Eu, como mãe, tô louca para dividir com as outras mães da sala das minhas filhas. E aí, como é que foi? O que vocês fizeram? Sabe, vem cá, você tinha vontade de desligar também a tela e falar, ai, minha filha, deixa pra lá? Porque eu tenho isso muito claro dentro de mim. Quem eu sou como educadora e como mãe. São duas pessoas completamente diferentes. Porque são papéis diferentes. Você completamente. Isso, né? E eu falo isso para as minhas filhas. Eu falo, a mamãe não é a professora de vocês. A mamãe é a mãe. Por isso que às vezes eu não tenho paciência. Eu já vou pedindo desculpa já. Pelo mal causado. E aí a Angélica fala muito isso, que a gente tem que olhar para o que é essencial, não só na nossa vida, né, do que a gente entende de ser essencial, porque o tempo agora precisa ser melhor aproveitado, mas também na educação, né? É isso, eu preciso encher de tanto conteúdo, eu preciso ficar falando de vestibular, a criança está no ensino fundamental 1, né? Sim. E ela fala isso, vamos instigar o descobrimento dos alunos. E já tem escolas, né, ali que no começo, já na adaptação, ali no jardim, ele já tem tipos de escolas que já tem esse movimento já, né? De ver o que a criança tem, como o que ela gosta mais de fazer, deixa ela mais livre para criar, para ver qual é o caminho que ela vai trilhar. Senão a gente vai colocando um monte de coisa e ela não desenvolve o que ela tem como característica de essência dela, né? De tanta informação que a gente coloca. E eu vou te falar que eu sou, assim, aquela mãe que no começo, antes de ter filhos, dizia que ia colocar em escola bilíngue, que ia preparar, que ia ser médica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu desconstruí isso no momento onde eu vi que cada uma das minhas filhas, por exemplo, gosta de coisas completamente diferentes. Tem habilidades completamente diferentes. Então, não sou eu que vou dizer isso, que vou escolher. São elas, né? O que eu posso fazer é propiciar esse descobrimento. Quando ela falou isso nesse final de semana, isso ficou muito vivo para mim. Porque, assim, quando você descobre algo que te atrai, que é uma atração e que você faz uma baita descoberta, você nunca mais vai esquecer. Né? Sim. Só que tem gente que vai se sentir mais atraído para uma área, para outra. Então, independente da metodologia da escola, eu acho que essa questão do descobrir, de não dar as coisas prontas, encaixotadas, sabe? Precisa realmente mudar. E aí pode ser desde a pedagogia Waldorf, da antroposofia, quanto do apostilado. Sabe? Eu acho que dá para fazer isso. Para dar essa abertura. Mas você acha que ficou muito claro lá para a Angélica nesse sentido de trazer a família mais para perto, que a família vai estar mais presente para ter um resultado melhor desse aluno, né? Ou do professor, para a gente saber diferenciar o que é a responsabilidade de cada um. Sim, ela até estava contando, ela tem um programa que chama PAF, né? Que é Programa de Apoio às Famílias. E ela fazia essas reuniões presencialmente nos auditórios, justamente para formar, né, a família no sentido desse conhecimento sistêmico ou do conhecimento de especialistas. E ela falou que agora ela tem só de comentário, que a maioria, assim, 100 e poucas pessoas, agora ela tem 600 pessoas online, né? Por quê? Porque os pais estão podendo participar. Eu estava falando isso com meu marido, a gente saía que nem louco do trabalho para ir para uma reunião escolar, que hoje a gente faz em casa e pode participar mais, podemos participar os dois, né? Acho que a gente trouxe essa flexibilidade, que a gente não precisa ser tão, né, quadrado, como você falou, nas caixinhas, mas a gente pode se abrir mais para outras coisas, né? Isso. E eu espero que esse despertar também venha por parte das famílias, sabe? Porque as escolas, elas podem se sentir responsáveis e fazer os apoios, mas se a família também não olhar para a responsabilidade que cabe a ela, não de ser a professora, não, mas de impulsionar essas descobertas, de escolher uma escola que tenha a ver com o seu filho, sabe? Olhar para o talento dele, olhar para que tipos de atividade vocês, a família, né, nós, podemos proporcionar. A minha filha mais velha, por exemplo, ela é muito artística. Ela ama cantar, ela ama dançar, ela ama ficar fazendo mil TikToks, YouTube, fingir. Então, assim, eu pensei, falei, cara, eu preciso colocar ela numa aula de teatro. Aliás, eu coloquei ela lá atrás porque ela chorava muito. Mas eu via que o choro dela era assim, uma coisa, um drama.
Eu falava, gente, acho que eu vou ganhar dinheiro com essa menina sendo atriz. É. E ela melhorou muito porque ela trabalhou essas emoções, né? Tipo, eu não preciso chorar para me comunicar, não. Dá para eu fazer uma cara de triste, dá para eu fazer no meu olhar que eu estou triste, sei lá. Eu nem acompanhei as aulas de teatro, mas ela melhorou demais. Porque começa a mexer com as questões da emoção, de como eu me expresso. Isso, né? isso. O que eu tô sentindo? É raiva? Isso. Eu tô triste, né? Vai começando a entender o que é esse sentimento que às vezes aflora e ela não sabe lidar, né? E aí depois... E a nossa geração não teve isso, né? Eu tenho 39 anos e eu estudei num colégio de freiras, assim, a gente tinha um currículo, tinha aulas de música, de artes, mas eu acho que os nossos pais não tinham a permissão de deixar a gente mais livre e olhar mais para esses talentos nossos, né? Porque eles estavam realmente preocupados com uma era onde a gente precisava falar inglês fluente, falar espanhol fluente, ter pós-graduação, né? Tinha uma cobrança, né? Tinha uma cobrança que eles tiveram que botar a gente para dar conta. E tá tudo certo, tá tudo certo. Mesmo. Sim. Eu acho que a gente tem essa permissão até do universo de ter parado agora e ter visto quais são as prioridades, quais são né, o que nos move mesmo. Sim, porque a filosofia em si, toda da constelação, é o não julgamento, né? Toda hora a gente vai chegar nesse mesmo ponto, não julgamento de tanto quanto os pais, da forma como educam, os professores, né? A escola, mesmo o aluno, é a gente buscar sair desse julgamento, porque a gente vive isso numa sociedade que é julgadora o tempo todo. Sim, o tempo todo. Então a constelação traz isso pra gente de desconstruir tudo isso, né? E a gente começar a olhar diferente, né? Então, se tem um caso que chega para você, você vai analisar antes, né? Você vai entender o contexto que está acontecendo com aquele aluno, para então você tomar uma decisão. Então, não é mais como era antes. Né? Assim, ainda é muito presente isso, mas é para a gente mostrar aqui para as pessoas como é que a gente pode começar a ter essa visão, né, de olhar de fora, de olhar né, como observador do que está acontecendo e aí sim orientar melhor o professor, orientar melhor os alunos, orientar melhor os pais, né? Como é que a gente vai fazendo esse movimento né, sistêmico. E o básico é você sempre lembrar que ninguém está sozinho, ninguém nasceu do nada, né? Nós viemos da junção de duas pessoas, né? Somos formados por duas pessoas e de dois sistemas, que tem muita gente. Então, se o professor conseguir só fazer isso, olhar o aluno e olhar através dele, pai e mãe, e toda a complexidade desses sistemas envolvidos, ele já vai se ligar de que ele precisa ir para um lugar de não julgamento, do lugar neutro, para aí ter alguma atitude, enfim. E até eu participei de uma live que eu fiz um exercício sistêmico que é muito forte. Depois até eu tô com essa tarefinha aí, porque eu vou gravar uns vídeos e deixar alguns exercícios para as pessoas verem como é fácil fazer. Mas eu coloquei um bonequinho assim, representando o aluno e todos os diretores, professores, né, um aluno repetente. Sim, eu adorei, eu até chorei nessa live. Não, é muito emocionante, porque é isso. Todo mundo da escola olha o aluno repetente e vê nele o fracasso. Sim, né? O julgamento, né? O julgamento. Por que você tá aqui de novo esse ano? Nossa, mas de você novo. Atrasado de novo. Isso. Né? Será que vai repetir esse ano de novo? Já chega completamente desacreditado, né? E o fracasso não é dele, né? O fracasso é desse sistema. Da onde vem esse fracasso? A quem ele está honrando? Ele pode estar honrando. Exato. Por que ele estava olhando? Ele não estava olhando para o aprendizado na escola. Ele estava olhando para quê, né? O que estava passando nessa família que ele não estava disponível para aprender, né? Exatamente. E quando você vai analisar esse aluno repetente, geralmente ele tem uma questão familiar envolvida que não está sendo vista, né? E ele não muda de um ano para o outro, né? Porque é isso, ele já chega nessa vibe tão de eu sou pior, né? Ao invés que se você colocar ele por tamanho de idade, que na pedagogia sistêmica a gente organiza a sala por ordem de nascimento. Hierarquia, quem veio primeiro começa sentando do lado esquerdo para o direito, no meio círculo, e o professor sempre do lado
esquerdo dessa roda, né? Certo. Quando você faz isso numa sala de aula, esse menino repetente, que ele é geralmente 1 ou 2 anos mais velho que o resto da turma, ele tem outra importância no grupo. Ele Uhum. tem a importância de quem sabe mais, de quem viveu mais. E E é você justamente o contrário que as é pessoas justamente o pensam, né? contrário. Os alunos mais novos, eles não vão deixar de ter medo desse aluno. Eles vão olhar com um olhar de, pelo menos, interesse de saber o que passou lá quando ele cursou essa série antes. Depois isso vai Uhum. se tornando um respeito, porque ele sabe mais de vida do que Uhum. os outros alunos, né, que estão lá. E o Sim. professor também começa a enxergar ele diferente e ele se vê responsável por todos esses alunos que vieram depois dele, né? Uhum. Inclusive, se ele olha o último, o caçulinha, ele vai ter esse sentido, nossa, então, gente, eu tô aqui, preciso dar conta disso daqui, ó, preciso aprumar, porque Você olha esse coloca uma tanto de gente olhando pra importância. mim. É, Isso, porque ele está sendo visto, né? Ele está sendo visto de uma maneira diferente, até de como contribuir ali, né? sim, é Não isso no mesmo. julgamento, que é o que geralmente é feito, né? No mais, assim, é o que a gente faz, né? E é muito difícil, porque a gente está há séculos julgando as pessoas, né? Querendo descobrir o que se passa, olhando só o que se passa na ponta do iceberg, né? E tem que E cutucar embaixo do tapete, tem muito mais coisa, né, envolvida. E uma professora, uma escola atenta à pedagogia sistêmica, ela vai ver que em alguns momentos sim ela vai indicar uma constelação, né, para que a constelação Uhum. seja feita. Isso não vai ser feito na escola, em sala de aula, mas ela pode sim, tendo esse conhecimento sistêmico, perceber que alguma coisa pode ser ajudada quando você fizer um Uhum. movimento de constelação, né? Exatamente. Quando tem uma necessidade, né, Li? Quando você vê uma Isso, necessidade, pode ser sim uma ferramenta a mais para poder auxiliar. exatamente. E a gente sabe que a gente tem resultados muito bons nesse Uhum, sentido, né? Porque uhum. você vai, que nem você falou, às vezes eu estou conversando com o aluno, mas o professor está me ouvindo, ali já teve um movimento do comportamento tanto do aluno Sim, quanto do professor. Todo mundo já começa a olhar diferente para aquela situação, né? Que é. antes era uma coisa mais difícil, mais desafiadora de lidar, né? E muita gente me pergunta, Lili, se a pessoa. Como que eu vou ser esse professor sistêmico? Como que eu vou aplicar tudo isso que você está colocando na Sim, escola, se a minha escola não é sistêmica? Bom, sim, tenho que dizer aqui que no Brasil não existe nenhuma escola intitulada 100% sistêmica. Então, sim. você essa pessoa são todos os professores, São inclusive todos. eu. O Senac não é uma Sim, a escola gente, sistêmica. sim, a gente está dentro de um sistema só, né? E a gente tem que Sim. colocar isso de forma. Mas como numa engrenagem, quando eu me coloco na posição, quando eu começo a tomar algumas atitudes, que eu me coloco sempre no lugar de professor, que eu não ultrapasso essa barreira, que eu começo a olhar os alunos através dele, os seus pais, as outras peças da engrenagem Começam. vão se movendo, né? O Sim. professor da sala do lado começa a entender por que você tem mais resultados de disciplina, por exemplo, do que eu, e vai te perguntar alguma coisa. O diretor também Uhum. começa a perceber, pô, por que você conseguiu resolver esse problema e o professor do lado não consegue, tem que ficar trazendo para mim, né? Uhum. O seu relacionamento com os outros professores melhora a partir do momento que você aceita como cada um é e as suas limitações e os seus sistemas, né? Falando. Então não tem segredo, né? Tem que aplicar. Tem que aplicar, é isso que eu falo, tem que é no dia a dia mesmo, né? Você É. vai vindo as questões e você vai aplicando ali como conseguir, como colocar isso em prática. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou sobre inclusão também, né, de Uhum. crianças que às vezes têm outras necessidades, como autismo. O que que a Jéssica falou sobre isso lá no curso que você fez esse final de semana? É. Sobre a inclusão. Quem fala muito sobre isso, e eu já deixo a dica aqui para seguir, para ver o conteúdo, é a professora Ellen Vieira da Fonseca. Eu tenho feito um curso com ela todas as quartas-feiras e ela tem um curso especial só sobre distúrbios de TDAH, de Asperger, de autismo, na visão sistêmica. Eu ainda preciso aprender mais, mas o que elas trazem? É que todo diagnóstico, toda doença, né, ela traz uma dor, uma honra de alguém do sistema por trás, né? Traz alguma outra coisa. Uhum. Não quer dizer
que a pessoa realmente não tem alguma questão que precisa ser olhada e medicada através da medicina normal, né? Sim. Mas o professor que acolhe essa doença, que acolhe esse jeito do aluno, que acolhe essa família, né? Que está passando por esse desafio, ele tem muito mais acesso ao aluno, Sim. principalmente, né? Sim. Então, a Ellen até deu um exemplo esses dias de um aluno que tinha autismo e que não parava sentado e que gritava, né? Sim, porque quando eu falo de inclusão, até como é que, assim, para os pais ter essa orientação, vai para uma escola que está preparada, não está preparada, vem aquele monte de dúvida, né, de inclusão, de como, se está tendo resultado, se não está, como que é esse olhar sistêmico, né, nesse sentido. Uma que, assim, a primeira reação de um professor que recebe um aluno especial é pensar, bom, o que eu vou ter que fazer para acessar esse aluno? Vou ter que mudar tudo. Como que eu vou tratar ele? Ai, coitado, né? Ele é autista, gente. Então, assim, todos os alunos têm que ficar sentados na carteira, menos o autista. Ele tem essa permissão, né, de ficar saindo, levantando, enfim. Sim. Aí a Ellen fala isso, que ela fez isso com esse aluno autista. Ela sentou, olhou para ele e disse assim, você é igual a todo mundo aqui. Você é um de nós, você está dentro dessa sala, você faz parte, eu vejo você. Você é um aluno querido e especial. Daquele momento em diante, ele quis ser igual aos outros e estar junto desse contexto. E ele não precisou mais levantar para chamar atenção. E assim, eu não quero generalizar, né? Porque são questões muito peculiares. Sim, sim. Mas é trazer sempre para o coração. A Ellen fala muito isso, trazer para o seu coração a família desse aluno e a doença acolhe esse autismo em você, sabe? Se sente que o autismo pertence também a essa sala, né? E que os outros alunos vão aprender com esse diagnóstico, tendo ele ou não, né? E vão conviver bastante com isso. Sim. E para o professor é sempre um aprendizado, né? Sim, porque ele tem que aprender a lidar com aquela situação, com os outros alunos, como você falou, né? Isso, e alguma coisa, não precisa nem ser o aluno com alguma síndrome, né? Pode ser algum aluno, sempre o professor se conecta a algum aluno em algo que ele tem que ver nele, né? Claro, a gente sabe, então, né? é esse espelhinho, né? É o espelhinho de tipo, básico. por que esse aluno me incomoda tanto? Por que essa outra eu tendo a proteger, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quanto mais o professor se conhece, se trata, e aí nesse tratar é tudo envolvido, mas assim, quanto mais eu sei quais são meus pontos fortes, fracos, o que eu estou trabalhando em mim, mais fácil é de eu não me engajar no amor cego, né? Na visão cega em relação às questões que eu estou lidando em sala de aula. Sim. E o que eu percebi, depois que você começou a colocar seu Instagram, o podcast, como que foi isso para os professores? Eu vejo assim, eles te dando muitos feedbacks, falando, Aline, nossa, eu não tinha essa percepção. Como está sendo isso assim para você trazer esse conhecimento, né? Olha, eu abri o Instagram porque eu falei, gente, eu não posso ficar com tudo isso pra mim, eu preciso divulgar. E como eu não podia mandar WhatsApp pra todo mundo porque eu ia parecer uma louca, eu falei, eu vou abrir esse Instagram e vou começar a colocar. E foi engraçado que quando eu comecei a fazer os podcasts, eu pensei muito numa necessidade minha. Porque eu viajo muito, né, por conta do Senac, fico muito no carro, então eu precisava de alguma coisa que fosse fácil de eu ouvir. E o vídeo, às vezes, é mais difícil de carregar. Então eu falei, eu vou fazer podcast. Assim, eu falo o que eu quero, mas eu faço alguma coisa escrita, então também que tem uma métrica lá. Sim. E quando eles recebem, eles me dão... Parece que é uma coisa simples. Porque eu não estou descobrindo o Brasil, assim. Acho que Bert também não descobriu. Ele Estamos descobrindo a roda, né? Exatamente. São coisas que até por experiência seriam fáceis de ser... surtir efeito, assim, sabe? Sim, então, o que eu digo é isso. Tenta, sabe? Ouve e tenta. Você não vai conseguir virar mestre nisso de um dia para noite. Mas tenta. Pega lá os alunos que estão com alguma questão, faz o desenho do papai e da mamãe, deixa colado na parede, pede para os alunos darem bom dia todos os dias para o papai e para a mamãe, tomar a força do papai e da mamãe todos os dias, né?
você vai conseguir ver um monte de questões. Faz você isso em casa, professor. Coloca lá. Eu até fiz agora o bonequinho do meu pai e da minha mãe, colei a carinha deles. E é emocionante fazer esse exercício, porque você lembra que você é uma filha, né? A gente que é adulto, que está na nossa vida, nas nossas coisas... Eu esqueço que eu sou só uma filha. E aí você vai às pro lugar vezes. de filha, né? E você tem aquela força que vem dos seus pais, né? Isso, e toma ela pra mim e vou pra minha vida, vou ser feliz, né? A Angélica colocou muito agora no último dia, foi o vídeo que eu fiz hoje lá para complementar, sobre futuro, sobre o quanto a gente precisa permitir que o nosso futuro nos encontre, né? O quanto a gente tem de sonhos e objetivos que vai moldando o futuro para que ele nos encontre, quanto a gente está aberta para essa oportunidade, né? E aí acho que, de novo, a pandemia fez isso, né? Escancarou a gente, saiu um todo mundo do controle, né, gente? Controle, isso. entre aspas, né? Que a gente acha que está sempre controlando tudo. E aí vem algo que você tem que lidar com aquilo. Então, assim, como eu lido com o que é novo, com o que é desconhecido, né? Como é que eu vou retomar isso na minha vida ou na vida do meu filho, do meu marido? Porque é tudo junto, né, Lívia? Sim. Tem que administrar tudo isso, né? Sim, sim. E é isso, o meu futuro, ele vai influenciar o futuro das minhas filhas, das minhas escolhas. Mas quando eu olho para isso com alegria, que eu vou ser mais feliz se eu deixar o meu futuro chegar, eu não vejo isso de uma maneira pesada, com preocupação, ai, mas e aí, com drama. Não, deixa a porta aberta, que o que é seu vai te encontrar, né? Com ansiedade, né? Porque tem muitas escolas que ainda não voltaram, que ainda estão pensando e voltando, porque vem, mas meu filho perdeu um ano, mas meu filho, né? De novo aquela história, seu filho dá conta, mesmo em casa, né? Você buscando ter algumas atividades, porque é difícil, é desafiador às vezes para o pai administrar isso, principalmente quando é criança um pouco menor, eles têm um pouco mais de desafio no sentido que nem você falou, desliga a TV, faz não sei o quê. Eles têm muita energia, né? Sim. Eles querem fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas não ter esse peso de saber que é possível ano que vem se voltar. E que tá tudo bem também se um dia inteiro a criança ficar no iPad, tá tudo bem um dia que você não tiver paciência. E aí eu falo mais para eu ouvir, né? Porque eu também me culpo muito como mãe de não estar dando atenção suficiente, assim. Mas a gente precisa, sei lá quem ensinou que a gente precisa ser perfeita, né? Nós precisamos ser mães perfeitas, esposas perfeitas, filhas perfeitas, os homens também. Perfeitas, todo mundo, né? Numa perfeição. E assim, não estamos sob condições normais, né? De temperatura e pressão. Então, e assim, a nossa conexão, a minha conexão com as minhas filhas é assim, mas não leva nem, não tem muito tempo, assim. Tudo bem que já tá todo mundo aqui no Vucu Vucu. Mas o dia que eu tô muito mal, elas estão muito mal também. Assim, estão muito sem paciência. Então, é isso, voltando lá, o nosso trabalho em nós mesmos, é a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar a gente, né? A gente ser a peça da engrenagem que tá se trabalhando, melhorando, e aí o resto vai se movimentando ao nosso redor. Que é o que as constelações fazem, né? Quando eu aprendo algo com a minha constelação, eu mudo a mim, eu não mudo a minha mãe, eu não mudo o meu pai, né? Eu não vou lá falar pra ele, viu, você tá fora do seu lugar. Não. Eu mudo a mim, isso reverbera. Porque eu criei uma consciência agora de tal questão, né? Não é de novo julgamento, não sei o quê, né? Senão a gente cai de novo. A gente volta para o mesmo lugar, ou a gente volta para um lugar diferente, mas que de novo vai aprisionar a gente no passado. Né? Tem a Elza, que é uma consteladora também super conhecida, ela fala que devia ter um remedinho que a gente toma todo dia, sabe? Que é metade mãe, metade pai, que a gente tinha que tomar todo dia, né? Um pouquinho. Pra gente tomando todo dia, pai e mãe, porque, gente, é uma busca mesmo, né? No sentido de olhar para isso e a gente se reconectando, porque é uma parte nossa, né? Sim, que tá lá presente, influenciando tudo, né? Metade das nossas células é papai e metade mamãe. Então, imagina isso dentro da escola, né? Como que isso... A Angélica fala, a Ellen também fala, você entra para dar aula para 20 alunos, você está dando aula para 60 pessoas.
Você está dando aula para Porque... 40 pais mais 20 alunos. Está Exato. dando aula para 60 pessoas que estão ali junto. Uhum. E se você tiver essa noção, se você tiver essa visão de que cada aluno está lá junto com seus pais, você vai ter outro movimento. E sem esquecer de levar os seus pais junto com você. Sim. Então, também quando você precisa, você lembra que seus pais... Eu faço muito isso que a Silka falou, lembra? Às vezes quando eu tô fazendo algumas constelações, tá muito pesado, muito forte, eu boto lá o bonequinho da minha mãe e do papai. Eu fico lá dando tchau pra eles. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu lembrar que eu tenho a força desses dois aqui, né? Exatamente. E aí as coisas dão uma sossegada na sua vida. E as coisas vão se organizando. Mas é isso, é colocar em prática, é isso. É a gente às vezes não saber lidar com algumas questões e a gente trazer mais pra perto ali o papai e a mamãe, sabe? E olha, que nem você falou, os professores incluírem esses pais, saberem que eu tenho um respeito, eu olho seu pai e sua mãe, né? Aquele exercício que você fez, né? Às vezes eu vou repreender esse aluno, eu vou falar alguma coisa, mas saber até onde é meu espaço, até onde é o espaço desse pai, dessa mãe, até onde são eles que têm que entrar e não, né? Então, eu vi aquele exercício que você fez, é muito legal aquele exercício sistêmico. Acho que aquele do menino lá, da roda, menino, né? Do repetente. Porque eu falo, e ali também é uma cura minha. Eu tava ouvindo você, mas eu tava curando algo em mim que às vezes também é do julgador, que tava olhando aquele aluno, aquela pessoa e julgando também, né? Mas aí a gente olha de trás, aí a gente olha de fora, né? A gente que tem pensamento sistêmico, aí a gente, quando você falou, então olha e fala diferente agora para ele. Vamos falar assim, nossa, olha a inclusão. E todo mundo foi sentindo isso, né? Conforme você fazia o exercício, que agora eu vejo você. Agora eu vejo, né? Então a gente precisa olhar, às vezes, para a dor, às vezes a gente precisa olhar para isso, para ressignificar, para dar um motivo diferente, para dar um sentido diferente, tanto para esses pais, né? Quanto para essa criança e para esses professores. E aí vai ficando mais leve para todo mundo, né? Essa sensação que você tem, assim, quando você vai trazendo isso. Eu acho que o professor ficar só no lugar de professor é o que deixa ele mais leve, assim, é o que ele precisa cuidar muito. Além, lógico, de olhar para as famílias de cada aluno que ele olha, que ele vê, mas ele precisa lembrar de que ele é só o professor, porque senão fica muito pesado, né? E aí os professores estão adoecendo. A gente vê aí quantos professores se afastando por conta de depressão, por conta de estafa, de estresse, né? Não só os professores, como um monte, mas assim, o professor, ele tem um amor dentro dele tão grande que ele quer abraçar o problema de 20 alunos, de 30 alunos, né? E aí ele acaba não ajudando ninguém, muito pelo contrário, ele adoece, né? E você falou desse olhar também que a Angélica falou dos professores, eles deram conta também. Olha o que eles tiveram que se adaptar, que nem você falou, muitos não tinham entendimento de né, de computador e de fazer tudo aquilo, e deu conta, né? E com certeza se adaptaram para dar o essencial. Com certeza, eles pegaram o plano de aula deles, do currículo, do curso, e falaram assim, o que vai dar tempo de eu ensinar nessa aula online aqui, porque eu vou perder metade do tempo abrindo e fechando o microfone, vou perder... Então, peraí, deixa eu ver aqui. Por que a gente não fez isso antes? Por que a gente bota a criançada lá dentro? Bom, a gente bota também porque os pais têm que trabalhar 10 horas por dia. Então, vê como tá tudo conectado, né? Exato. Então, pra gente ter essa escola que olha pro essencial, talvez que tenha menos carga horária ou que tenha uma carga horária presencial e outra dentro de casa, eu preciso ter um pai mais liberto dessa escala CLT-zona lá de 8 horas semanais. Você tem que ficar o dia inteiro, exatamente. Porque uma coisa leva a outra, né? E isso, porque se eu preciso trabalhar, eu preciso depositar esse aluno na escola, né? E aí a escola, você tem que ficar com o aluno, vai encher ele de coisa para fazer, para dar conta também de ficar com ele 12 horas, né? Eu tô muito nesse lugar, assim, isso tá me incomodando como mãe, porque parece que eu preciso vivenciar isso na real, assim, porque para mim faz tanto sentido, era uma coisa que eu queria tanto ter mais tempo com as minhas filhas e a pandemia me deu essa oportunidade, sabe? É o equilíbrio, achar o equilíbrio nisso, né? É o equilíbrio. Né? Então, eu acho que as empresas que olharem para isso, que fizerem esse balanço, vão ganhar talentos. Eu falei isso, eu falei, gente, eu acho que todos os talentos vão para empresas que conseguirem olhar para essa qualidade de vida, esse equilíbrio maior. E Beth já falava, o essencial é simples. Então, assim, né? É o essencial. Então, agora o essencial eu sei o que é essencial. E as crianças deram conta, os alunos deram conta, eu também dei conta. Então, assim, vai ficando leve para todo mundo. Eu acho que é isso. Vai ser a gente se adaptando, que nem você falou, não vamos ficar nessa
bitolado, ai, como vai ser e tal, e quando que vai voltar ao normal. Vamos devagar, né? Uma coisa de cada vez, vivenciando uma coisa de cada vez, sentindo, não é isso, então vamos para esse lado, vamos se adaptar aqui, né? Ela falou bastante sobre isso, sobre saber se adaptar a tantas mudanças que podem ter, né? Sim, não ter essa ansiedade e querer ter controle, né? Quanto mais controle eu quero ter sobre tudo como vai sair, mais ansiedade, mais preso naquele formato eu fico. E é isso, a gente tinha tanto controle da nossa vida, veio um vírus mortal, deixou todo mundo em casa, pianinho, porque ninguém quer morrer, a gente quer viver, e isso é muito bonito, assim, sabe? Sim, a gente tá dando valor à vida, né? A vida. O meu... E aí eu falei pra ele, pai, sabe o que eu acho? Que eu acho isso muito legal? Você tá com medo de morrer, então você quer viver. Eu vejo isso de um jeito ótimo. Obrigada por me dar essa lição. Porque quem não tá com medo de um vírus mortal tá disponível para morte mesmo, assim, consciente ou inconscientemente. Sim, né? Isso fez a gente rever outras coisas, o que é importante pra gente, o que é importante, né, pros filhos ou pro relacionamento. Fez a gente olhar para outros lugares que a gente talvez não estivesse olhando. É verdade, foi um presente mesmo. A Angélica fala do senhor Covid, do mestre Covid. Do mestre Covid. E ela faz umas coisas engraçadas. Ela fala assim: bom, aí o mestre Covid parou lá um monte de ônibus com a porta aberta, um monte de gente entrou, um monte de gente que não tinha. Querendo dizer assim também que muitos dos desencarnes foram de pessoas que também não toparam ou não topam espiritualmente. Ela é um pouco mais espiritualizada falando isso, né? De pessoas que não topam esse novo modelo de mundo que está se formando, né? Então preferiram, ou então que já tinham encerrado seu ciclo mesmo e se foram, né? Mas ela fala, o senhor Covid, mas Covid deixou lá o busão, você vai entrar ou não vai, né? Não escolha, quero. Né? Eu fico um pouco mais, né? Fica um pouco mais. Com né? certeza. É isso, né, Eli? Bom, a gente já está quase aqui acabando o tempo. E foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo. Espero que tenha dado para esclarecer um pouco para as pessoas aí o que é a pedagogia sistêmica. Eu acho que isso tem um futuro brilhante, assim, cada vez mais a constelação familiar fazer parte, né, dessa rotina das escolas, professores, alunos. Tenho certeza que só vem para contribuir. Nesse sentido, né, Eli? E é legal porque conecta também com o saber da família, né? Por mais que eu não seja professora, mas se eu sou pai, mãe, eu também sei como me colocar no meu lugar em casa, para que eu também não seja professora, não ultrapasse. Mas obrigada pela oportunidade, foi muito bacana. Eu amo falar sobre esse assunto, então quem quiser saber mais, vai lá no Escola Sistêmica. Gente, assistam, que você vai fazer exercícios, né? Vou. Tá aí no meu to-do list. Isso. Então, deixa eu agradecer a todo mundo falou interessante, parabéns, meninas. Minha prima, Jana, um beijo, obrigada, Marciene. Ela tá sempre comigo, que fez a formação eu lembro muito dela. Lembro. Então, gente, obrigada, Ali. Obrigada a você. As dúvidas. E a gente com certeza vai se encontrar aí nesse caminho aí que é a constelação, né? E para trazer mais informação, para esclarecer para as pessoas. Com certeza. Tá bom? Muito feliz, muito agradecida. Gratidão. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até.